para liberar vocês. Certo? Eu que também escute acender a luz. Vamos lá então, pessoal. Número 1, né? Classifique adequadamente cada um dos itens representados. Para isso, escreva o número correspondente de acordo com a legenda abaixo. Aí tem aí o número 1, substância simples, número 2, substância composta, e o 3 não é substância. Aí vem a letra A. Leite. É o quê? Substância simples, composta ou não é substância? Simples. Simples. Hã? Simples. Simples. É 3, não é substância. Ela é uma mistura. Tem um monte de coisa aí nessa mistura chamada leite. Tem gordura, tem carboidrato, tem cálcio, tem um monte de coisa. Letra A, 3. Letra B, gás oxigênio. 2. Composta. Simples ou composta? Composta. Coloquei simples. Composta. É simples porque só tem um tipo de átomo, que é só o oxigênio, né? Só o átomo de oxigênio, o O2, são 2 átomos de oxigênio que formam essa substância simples, número 1. Letra C, gás carbônico, CO2. Composta. Substância Quase que composta mais. tem CO2, ou seja, tem carbono e tem 2 átomos de oxigênio. São 2 tipos de átomo diferentes. Número 2. A letra D. Uma estátua de bronze. Não é Simples. 3, né? Não é substância, não é uma substância específica. Número 3. Jackson com uns 3 dedão aí. Letra E, água destilada, H2O, a composição. 2. Substância composta número 2, né? Porque tem o hidrogênio e tem o oxigênio, 2 tipos de átomo. Número 3, o ar puro, considerado ar puro na natureza, né? Eu coloquei substância Simples. porque o ar Simples. puro é o oxigênio. Então, eu Composta. coloquei Não é uma substância específica, sabe por quê? Tem muitos tipos de produtos no ar puro. Quando você É simples, tio. um ar puro, né? Não é uma substância. Porque quando você considera o ar puro, número 3, né? Você não tem... você tem ali hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, monóxido de carbono, poeira, micro-organismos. É o 3, tio? Hã? Mesmo É o número 3? É o número é o 3. número 3. Mesmo sendo considerado ar puro, tá, gente? É um ar natural na natureza, mas mesmo assim ele é muito composto. Letra G, gás hidrogênio, que tem a composição H2, né? Ou seja, só tem o hidrogênio, substância simples, número 1. H, sal de cozinha, que tem por composição NaCl, ou seja, cloreto de sódio. Número 2, né? Que é uma substância composta. Então, ficou na sequência assim, começando lá na letra A. 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1 e 2. Show? Vamos lá, então. Número 2. Observe as Esse 2 aqui imagens. eu fiz. Oi? Mas eu fiz nesse 2 aqui eu fiz. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Tem aí uma representação do grafite, né, também conhecido como grafita, né, que forma aí o que a gente escreve aí do lápis, lapiseira, e tem aí do diamante, que a gente viu semana passada sobre a dureza dele, composição e tudo mais.
ele fala, né, tem um textinho aí falando da formação, baixa pressão e tal, enfim, fala aí da grafita e do diamante. E a letra A ele pergunta assim, de acordo com as imagens, a grafita e o diamante são substâncias simples, compostas ou são misturas? Justifica a resposta. Eu coloquei misturas, pois são várias coisas. Eu coloquei, são simples, pois são formados por átomos de carbono. Átomo de quê? Eu também botei. Simples. Átomos de Eu botei a mesma coisa que o João. Mesma coisa. Tá, falou aí, sou formado por átomo de quê? Que eu não entendi. carbono. 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 Se a gente for analisar, né, a formação deles e tudo mais, o grafite, ele basicamente quase não tem valor. Você compra um lápis aí tão baratinho, né, o grafite com lapiseira e tal, ele praticamente não tem valor financeiro. E o diamante, ele tem alto valor financeiro, né? A composição dele para fazer joias e tudo mais, questão de dureza. Você vê que o grafite ele é tão macio e o contato dele com o papel, né? Ele se desgasta deixando vestígio, né? Que é o que faz grafite escrever sobre o papel. E, na verdade, os dois têm a mesma composição, eles são formados por carbono, né? O que muda nos dois é a conformação, né? A disposição desse carbono no ato da formação dele, mas que, na verdade, tem a mesma composição. Então, é uma substância simples, tá? A letra A são substâncias simples, pois ambos são formados por átomos de carbono, tá? O que diferencia Átomos. Como é que escreve átomo? átomos, um A acentuado, né? T-O-M-O-S, átomos. T-O-M-O-S, átomos, com A acentuado. São formados por átomos de carbono. Ambos têm a mesma composição, mas na hora da formação, por causa de pressão e tudo mais, um forma o grafite e o outro forma o super diamante, né? Super valorizado. A letra B. Que fator influencia a formação desses minerais? Temperatura e pressão oposta. Temperatura e? Pressão Temperatura e pressão, né? A gente viu lá que esses fatores influenciam, né, na formação das substâncias. E o grafite e o diamante são formados pelas mesmas substâncias, porém, a pressão e a temperatura no ato da sua formação, né, modifica totalmente a formação deles. Letra C. Tanto a grafita quanto o diamante são formados por átomos de carbono. Converse com um colega sobre o que você acha que interfere nas propriedades desses minerais. O que interfere aí na formação desses minerais? Oi? O que interfere Tio, nas esse eu não propriedades? uma pesquisa. Hã? Esse daqui é para conversar. Então, o que vocês acham que interfere aí nas propriedades desses minerais para eles serem tão diferentes, sendo que eles são formados pelo mesmo material? Temperatura. Temperatura, porque ali no diamante está falando que A temperatura e a pressão, né, no ato da formação dele vai ser determinante. Mas por que eles são tão diferentes? Ainda que a temperatura e a pressão muda, né, a formação deles lá no ato que eles são formados. Mas o que faz Não tem menos quantidade? Hã? Um tem menos quantidade de átomos de carbono e o outro tem mais. Na verdade, né, a quantidade, mas a conformação no ato, a disposição, se vocês forem ver
nessas figurinhas, né, que está circulado aí, você vai ver que o arranjo molecular dele, isso aí é uma representação molecular dos átomos de carbono que estão dispostos para poder formar o diamante e a grafita. Então, esse arranjo molecular, você vê que a disposição dos átomos de carbono está totalmente diferente. Então, o que muda, né, a temperatura e pressão influenciam no ato da formação, que vai acabar interferindo como os átomos de carbono eles vão ficar arranjados, né, nesse local, no momento, e aí, pelo arranjo molecular dele, ele muda, né, totalmente, e um forma a grafita e o outro forma o diamante. Então, né, na letra C aí, vocês podem colocar aí o arranjo molecular. Quem fez aí? O arranjo molecular dos minerais determina o tipo de produto a se formar. O arranjo molecular influencia no tipo de produto a se formar, determinado pela temperatura e pressão. Determinado pela temperatura O arranjo e pressão. molecular dos minerais determina. O arranjo molecular dos átomos de carbono certo? Esse aí. Acabou aí, João? Não, pode continuar. Vamos lá, 3. Identifique o tipo de mistura apresentado em cada situação de acordo com a legenda a seguir. Na letra A, tem um recipiente com água e óleo e areia. É mistura homogênea ou mistura heterogênea? Eu coloquei Número 2, mistura heterogênea. Porque você vê as 3 fases aí, né? Se for olhar a figura aí, você vai ver o óleo acima, a água ao meio e a areia no fundo, né? Então, mistura heterogênea. A letra B, água mineral com gelo. Homogêneo. Homogênea? Você só vê uma fase? realmente. Você vê as 2 fases, né? Você vê aí o gelo e a água separado. Ainda que essa situação aí, ela é uma característica física, né? A água e o gelo é a mesma coisa, só que num estado físico diferente, né? Uma está no estado líquido e a outra está no estado sólido. Número 2 também. Na letra C, tem aí no recipiente, né, num becker, tem gasolina. Só tem a gasolina. Número 1, mistura homogênea. Letra D, tem o copo com água mineral simplesmente. Mistura homogênea. Mistura homogênea, né? Por que é uma mistura, gente? Mistura Água. é tudo que é água. Porque a água ela é uma mistura, né? Ela tem minerais, ela tem hidrogênio, oxigênio, então é uma mistura
Só que nesse caso aí, você só vê uma fase, né, homogênea. A letra E, moedas de 10 centavos. Eu coloquei mistura homogênea, mesmo pessoa não foi heterogênea. É o que, João? Homogêneo. Eu tô 50% homogênea e mistura heterogênea. Eu coloquei homogênea. Eu fiz 50%. 50%, João? Uhum. Eu só tô vendo uma coisa aí. Cobre. Eu sei. Eu coloquei homogênea, eu sei. Mas é porque eu me pensei, eu não sei o que eu pensei não. Cobre vale? Hein? Cobre vale? Cobre o quê? Vale. Se vale? Isso. O cobre ele tem, né, um certo valor comercial, mas aí a gente está vendo aí o cobre puro, né? Você só vê uma fase, então é mistura homogênea, né? Que eles né, eles colocam o cobre misturado com outros metais, né, que dá essa tonalidade aí da moeda de 10 centavos, né? Fica meio amareladinha, é uma mistura homogênea. Letra F, rocha, feldspato. Heterogêneo. Eu coloquei. Porque tá dando pra ver outras rochas, É né? heterogêneo, né? Você vê aí vários cristais diferentes, né? Os mais escuros, os mais claros. Então ficou começando da letra A, 2, 2, 1, 1, 1 e 2. Show? Número 4. Complete as frases. Ô tia, a moeda de 10 centavos é homogênea? Isso. Homogêneo. Isso. Número 1. Complete as frases corretamente utilizando as palavras do quadro abaixo. Aí tem um quadro aí com as palavras saturada, solvente, pressão, temperatura, soluto e misturas homogêneas que vão ser utilizadas para completar as frases. Na letra A solubilidade de uma substância é influenciada pela Temperatura. temperatura e pela Pressão. né, pressão e temperatura ou temperatura e pressão, né? A ordem não vai influenciar. Pressão e temperatura ou temperatura e pressão. Letra B. Ao preparar um suco em pó, aqueles sucos, né, de pacotinho, podemos considerar que a água é o Soluto. a água é o Solvente. Solvente. solvente, né? A água, ela é o solvente e o pó do suco é o Soluto. Soluto. soluto, né? A água é o solvente que vai dissolver, no caso, o soluto, que é aquele pozinho, né, do pacotinho de fazer suco. Então, primeiro solvente, depois soluto. Na letra C, uma Mistura homogênea. mistura homogênea possui as mesmas propriedades em todo o seu volume e não é possível identificar suas substâncias constituintes a olho nu. Então, letra C, mistura homogênea. Letra D. Quando a quantidade de soluto ultrapassa o limite máximo que o solvente é capaz de dissolver, a solução é considerada Saturada. saturada, né? Saturada. Porque quando ele passa da capacidade de dissolver todo o soluto, ele começa a se concentrar, né? E acaba saturando, né? E para de dissolver. Ô, Arthur, Oi. tá certinho o seu aí? Tá? Show? Pessoal, deu aí 9h29, né? 9h30, o horário da gente terminar a nossa aula.
corrigimos aí as atividades de hoje, né? Terminamos a matéria e semana que vem a gente volta aí com as transformações químicas e transformações físicas, né? E a gente vai ver aí as transformações, então, das substâncias, dos produtos, de forma química e física. Valeu? Um grande abraço para vocês, Valeu. muito obrigado pela moral aí, pela presença, tá? Abração e um bom dia para vocês. Até semana que Tá. vem. Show! Aí, Matheus.